Eu tinha 49 anos quando percebi que talvez tivesse vivido dentro de uma mentira por mais de 2 décadas. Não foi uma descoberta dramática como nos filmes, não houve gritos, portas batendo ou revelações espetaculares. Foi algo muito mais silencioso e perturbador do que isso. Uma pequena frase, dita de forma casual, que atravessou minha mente como uma lâmina fria. E naquele instante, algo dentro de mim acordou. Foi como se todas as peças da minha vida começassem a se reorganizar de uma forma completamente diferente. Talvez você que está ouvindo essa história agora, já tenha vivido um momento assim. Aquele instante em que uma verdade antiga se revela de repente, como se sempre tivesse estado ali, esperando você finalmente olhar para ela. Se essa história começar a tocar algo dentro de você, talvez seja um bom momento para se inscrever no canal e escrever nos comentários qual foi o momento em que você percebeu que algo no seu relacionamento não era exatamente o que parecia, porque muitas mulheres passam anos vivendo dentro de histórias que só mais tarde descobrem que não eram verdadeiras. Quando conheci o homem que se tornaria meu marido, eu tinha 24 anos e uma confiança quase inocente na ideia de amor. Eu acreditava profundamente que 2 pessoas poderiam construir uma vida inteira juntas, se houvesse respeito, companheirismo e vontade de permanecer. Ele parecia exatamente o tipo de homem que oferecia estabilidade. Era calmo, educado, alguém que falava pouco, mas transmitia segurança. Naquele momento da minha vida, segurança parecia mais importante do que qualquer outra coisa. Eu vinha de uma fase cheia de incertezas, tentando encontrar meu lugar no mundo, e a presença dele parecia uma espécie de porto tranquilo. Meus amigos diziam que eu tinha sorte. Minha mãe dizia que ele era um homem confiável. E eu mesma comecei a acreditar que estava entrando em uma história sólida e duradoura. Nos primeiros anos de casamento, tudo seguiu um ritmo que parecia natural. Construímos uma rotina simples, mas organizada. Trabalhamos muito, economizamos dinheiro, fizemos planos pequenos que aos poucos foram se tornando realidade. Compramos nossa primeira casa, escolhemos móveis juntos, discutimos cores de paredes e lugares para passar férias. Era uma vida comum, mas havia uma sensação de estabilidade que eu valorizava profundamente. Não éramos um casal apaixonado da forma intensa que vemos em filmes, mas eu dizia para mim mesma que isso era sinal de maturidade. Nem todo relacionamento precisa ser explosivo para ser verdadeiro. Pelo menos era isso que eu repetia sempre que sentia uma pequena ausência emocional que eu não conseguia explicar. Com o passar dos anos, nossa vida se tornou cada vez mais previsível. Acordávamos cedo, íamos trabalhar, voltávamos para casa, conversávamos sobre assuntos práticos e assistíamos televisão antes de dormir. Nos finais de semana, visitávamos familiares ou resolvíamos tarefas domésticas. Era uma rotina organizada, sem grandes conflitos. Muitas pessoas acreditam que a ausência de conflito significa felicidade. E durante muito tempo, eu também acreditei nisso. Eu olhava para outros casais que viviam discussões intensas e pensava que tinha sorte por não viver nada parecido. Mas ao mesmo tempo havia algo difícil de nomear dentro de mim. Uma sensação leve, quase imperceptível, de que alguma coisa essencial estava faltando. Essa sensação começou a aparecer em pequenos momentos inesperados. Às vezes acontecia durante um jantar silencioso em casa. Outras vezes surgia quando eu via algum casal conversando com entusiasmo sobre sonhos e planos. Eu observava aquelas interações e sentia uma espécie de distância entre aquela intensidade e a forma tranquila como meu casamento existia. Eu não sabia se aquilo significava que algo estava errado ou se simplesmente cada relacionamento era diferente. Então eu afastava esses pensamentos e continuava
vivendo como sempre vivi. Os anos passaram com uma velocidade que hoje me surpreende. 25 anos podem parecer muito quando olhamos para frente, mas quando olhamos para trás, parecem ter passado em um único suspiro. Enfrentamos momentos difíceis juntos, como problemas financeiros, doenças na família e mudanças de trabalho. Em todas essas situações, ele sempre esteve presente de forma prática. Nunca foi um homem cruel, nunca levantou a voz comigo, nunca criou grandes conflitos. Durante muito tempo eu usei esses fatos como prova de que meu casamento era bom. Eu dizia a mim mesma que amor também pode ser silencioso, mas havia algo curioso que comecei a perceber com o tempo. Ele raramente demonstrava curiosidade sobre quem eu estava me tornando ao longo dos anos. Eu falava sobre meus pensamentos, minhas dúvidas, minhas mudanças, e ele escutava de forma educada, mais distante. Não havia perguntas profundas, não havia interesse genuíno em explorar aquelas conversas. No começo, pensei que fosse apenas o jeito dele. Algumas pessoas são menos expressivas emocionalmente. Eu dizia para mim mesma, essa explicação me ajudou a seguir em frente sem questionar demais. Durante muito tempo, eu também adaptei minha própria forma de existir dentro do relacionamento. Eu parei de trazer certos assuntos porque sabia que não despertariam interesse. Parei de compartilhar algumas inseguranças porque percebia que ele não sabia muito bem como reagir. Sem perceber, fui reduzindo lentamente as partes mais profundas de mim mesma para que nossa convivência permanecesse tranquila. Na época, não percebi que estava fazendo isso. Parecia apenas uma forma natural de manter a harmonia. Foi assim que mais de 2 décadas passaram. Uma vida inteira construída sobre estabilidade, rotina e uma espécie de paz silenciosa. Se alguém perguntasse naquela época se eu era feliz, provavelmente eu teria respondido que sim. Porque felicidade, para mim, sempre foi sinônimo de ausência de problemas. Eu não percebia que felicidade também pode significar presença emocional, curiosidade mútua, aquela sensação de ser verdadeiramente vista por quem divide a vida com você. E então chegou aquele dia específico que mudou tudo. Eu estava organizando alguns papéis antigos no escritório dele. Algo que fazia ocasionalmente para ajudar a manter as coisas em ordem. Havia contas antigas, contratos de trabalho, documentos que já não tinham importância. No fundo de uma gaveta, encontrei um envelope simples, daqueles que ficam esquecidos durante anos. Ele estava parcialmente aberto e parecia não ter sido tocado por muito tempo. No começo, pensei que fosse apenas mais algum documento antigo, mas quando abri o envelope, percebi que dentro havia algumas folhas impressas. E aquelas folhas não eram documentos, eram mensagens que não tinham sido escritas para mim. Naquele momento, senti algo muito estranho acontecer dentro de mim. Não foi raiva imediata, nem desespero, foi uma sensação de suspensão, como se o tempo tivesse desacelerado por alguns segundos. Enquanto meus olhos percorriam aquelas palavras, uma percepção silenciosa começou a crescer dentro da minha mente. Algo que estava muito além daquelas mensagens específicas. Foi nesse instante que a frase apareceu dentro da minha cabeça de forma clara e perturbadora. E se o meu casamento inteiro tivesse sido apenas uma história que eu mesma inventei para conseguir continuar vivendo? Quando percebi que aquelas folhas eram mensagens pessoais, meu primeiro impulso foi fechá-las imediatamente, como se estivesse invadindo algo que não deveria ver. Mas algo dentro de mim impediu esse gesto. Talvez fosse curiosidade, talvez fosse uma intuição
silenciosa que já vinha se formando há muito tempo. Minhas mãos permaneceram imóveis por alguns segundos, enquanto meu coração começou a bater de forma estranha, mais forte do que o normal. Eu respirei fundo e voltei a olhar para as palavras. E naquele instante tive a sensação muito clara de que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu ainda não conseguia compreender completamente. As mensagens eram antigas, impressas de conversas que claramente tinham acontecido muitos anos antes. Não eram recentes. A primeira coisa que notei foi o Tony. Havia uma intimidade ali que eu nunca tinha experimentado dentro do meu próprio casamento. Palavras carinhosas, perguntas curiosas, pequenas declarações que demonstravam um interesse genuíno. Enquanto lia aquelas linhas, senti uma sensação difícil de explicar. Não era apenas ciúme ou indignação. Era algo muito mais profundo. Era como descobrir que uma parte da personalidade dele, uma parte capaz de sentir e expressar emoção, existia, mas nunca havia sido direcionada a mim. Continuei lendo lentamente, tentando manter a calma. As conversas revelavam uma história que tinha acontecido antes do nosso casamento. Uma relação intensa, cheia de planos e promessas. Havia mensagens onde ele falava sobre sonhos, sobre a vontade de construir uma vida ao lado daquela mulher, sobre sentimentos que pareciam genuínos e profundos. Quanto mais eu lia, mais percebia uma diferença brutal entre aquele homem apaixonado das mensagens e o homem silencioso com quem eu vivi por mais de 2 décadas. Naquele momento, uma lembrança antiga voltou à minha mente com força inesperada. Lembrei que, quando começamos a namorar, ele mencionou brevemente que tinha terminado um relacionamento sério pouco tempo antes. Na época não dei muita importância. Todos nós temos histórias antes de encontrar alguém novo. Eu nunca fiz perguntas profundas sobre aquela mulher porque não parecia necessário. Agora, olhando para aquelas mensagens, percebi que talvez aquela história tivesse sido muito mais significativa do que eu jamais imaginei. Enquanto eu lia aquelas conversas, uma pergunta começou a crescer dentro de mim. Não era sobre traição, porque aquelas mensagens claramente eram antigas. A pergunta era outra. Por que aquele homem que escrevia com tanta emoção, tanta curiosidade e tanta intensidade nunca falou comigo daquela forma? Por que durante todos esses anos eu convivi com uma versão completamente diferente daquela pessoa? Essa pergunta começou a abrir uma sequência de lembranças dentro da minha mente. Momentos específicos do nosso casamento começaram a surgir com uma nova perspectiva. Conversas curtas demais, silêncios prolongados, a ausência de curiosidade sobre meus pensamentos mais profundos. Durante muito tempo eu expliquei essas coisas como traços da personalidade dele. Agora começava a perceber que talvez não fosse apenas isso. Talvez quem esteja ouvindo essa história agora entenda esse tipo de momento em que o passado começa a se reorganizar dentro da memória. Situações que pareciam normais começam a ganhar significados diferentes quando vistas sob uma nova luz. Se você já viveu algo parecido, escreve nos comentários qual foi o momento em que percebeu que estava olhando para a sua própria história com outros olhos. Às vezes uma pequena descoberta é suficiente para revelar muitas verdades escondidas. Continuei sentada no chão do escritório por alguns minutos, segurando aquelas folhas nas mãos. A casa estava completamente silenciosa. Ele ainda não tinha chegado do trabalho. E aquele intervalo de tempo parecia estranho, como se eu estivesse vivendo uma realidade paralela.
parte de mim queria colocar as mensagens de volta no envelope e fingir que nada tinha acontecido, mas outra parte sabia que isso já não era possível. A verdade é que aquelas mensagens não estavam apenas revelando algo sobre o passado dele, elas estavam revelando algo sobre o meu presente. Pela primeira vez em muitos anos eu estava olhando para o meu casamento com absoluta honestidade, e o que eu via não era exatamente uma mentira direta, mas talvez algo igualmente doloroso. A possibilidade de que eu tivesse construído uma vida inteira ao lado de alguém que nunca sentiu por mim o mesmo tipo de amor que já sentiu por outra pessoa. Quando finalmente ouvi o som da porta da frente se abrindo naquela noite, senti uma calma estranha se espalhar dentro de mim. Não era a calma da ignorância que eu tinha vivido durante tantos anos. Era a calma de alguém que tinha acabado de descobrir uma verdade difícil, mas que finalmente estava pronta para olhar para a própria vida sem continuar fingindo que não via o que sempre esteve ali. Naquela noite, quando ouvi a porta da frente se abrir, senti algo estranho dentro de mim. Durante anos, aquele som sempre significou apenas o fim de mais um dia comum. Ele chegava, colocava as chaves na mesa, perguntava algo simples sobre o jantar, e nossa rotina seguia como sempre seguiu. Mas naquele dia, tudo parecia diferente. Eu estava sentada no sofá da sala, com as mensagens ainda dobradas sobre a mesa de centro. Por alguns segundos pensei em scan-las novamente dentro do envelope, devolver tudo para a gaveta e continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo dentro de mim que já não aceitava mais voltar para o mesmo lugar de antes. Ele entrou na sala alguns minutos depois, tirando o casaco com aquele gesto tranquilo de sempre. Olhou para mim e perguntou se estava tudo bem. A pergunta parecia normal, mas soou estranha aos meus ouvidos naquele momento. Durante 25 anos, eu respondi automaticamente que sim, sempre que alguém perguntava isso. Naquele instante, percebi que não sabia mais dar aquela resposta com a mesma facilidade. Eu olhei para ele por alguns segundos, tentando encontrar no rosto dele algum sinal de inquietação, algum pressentimento de que algo estava prestes a mudar. Mas ele parecia completamente tranquilo. Respirei fundo antes de falar qualquer coisa. Minha voz saiu mais calma do que eu imaginava que sairia. Perguntei se ele lembrava de uma mulher cujo nome aparecia repetidamente nas mensagens que eu tinha acabado de ler. Por um segundo, vi algo atravessar o olhar dele. Algo rápido demais para ser identificado com precisão. Não foi exatamente medo, nem surpresa completa. Foi mais como um reconhecimento silencioso de uma história antiga que ele provavelmente acreditava estar enterrada no passado. Ele se sentou na cadeira em frente a mim e ficou em silêncio por alguns segundos. A sala parecia menor naquele momento. O relógio na parede fazia um som mais alto do que o normal, como se estivesse marcando cada segundo daquela conversa com mais intensidade. Finalmente ele respondeu que sim. Lembrava daquela mulher. Disse o nome dela de forma simples, como se estivesse mencionando alguém distante no tempo. Perguntei então por que aquelas mensagens estavam guardadas ali depois de tantos anos. Ele demorou um pouco para responder. Disse que nunca tinha pensado muito sobre isso, que provavelmente apenas esqueceu de jogá-las fora quando nos mudamos para aquela casa. A explicação parecia prática demais para algo que carregava tanta emoção nas palavras impressas. Eu olhei novamente para aquelas folhas sobre a mesa e senti uma sensação de distanciamento crescente entre o que eu estava ouvindo e o que eu tinha lido minutos antes. Foi então que fiz a pergunta que realmente estava crescendo dentro de mim desde que encontrei o envelope. Perguntei se ele já tinha amado alguém daquela forma. A forma como ele escreveu nas mensagens, com curiosidade, com intensidade, com aquela vontade evidente de compartilhar a vida inteira com outra pessoa. Ele ficou em silêncio novamente, olhando para algum ponto invisível no chão da sala. Talvez quem esteja ouvindo essa história agora consiga imaginar a tensão
daquele momento. Às vezes, uma pergunta simples carrega o peso de uma vida inteira. Se você já teve uma conversa em que sentiu que a resposta poderia mudar tudo o que você acreditava sobre sua própria história, escreve nos comentários qual foi esse momento para você. Muitas pessoas passam anos evitando perguntas que no fundo sabem que precisam ser feitas. Depois de alguns segundos, que pareceram muito mais longos, ele respondeu com uma sinceridade que eu não esperava. Disse que sim, disse que naquele tempo acreditava que aquela mulher era a pessoa com quem construiria a vida inteira. Disse que os planos que eles fizeram pareciam muito reais naquele momento. Enquanto ele falava, eu percebia algo curioso dentro de mim. Não era exatamente raiva, era mais como uma compreensão lenta que começava a se formar. Perguntei então o que tinha acontecido para que aquela história terminasse. Ele explicou que as coisas simplesmente não deram certo, que circunstâncias diferentes acabaram afastando os dois. Falava de tudo isso com uma tranquilidade que parecia quase distante. E foi nesse momento que outra pergunta surgiu dentro de mim. Uma pergunta que talvez eu estivesse evitando havia muitos anos sem perceber. Perguntei se ele já tinha sentido por mim algo parecido com o que descreveu nas mensagens. A sala ficou completamente silenciosa depois dessa pergunta. Ele não respondeu imediatamente, apenas respirou fundo e passou a mão pelo rosto, como alguém que está tentando organizar pensamentos difíceis. Quando finalmente respondeu, suas palavras foram simples, mas carregadas de um peso que eu nunca tinha sentido antes. Ele disse que sempre gostou de mim, que sempre me respeitou, que nossa vida juntos foi estável e tranquila, mas também disse algo que ecoou dentro da minha mente como um sino distante, que amor pode existir de muitas formas diferentes. Naquele momento percebi que aquela frase continha mais verdade do que qualquer explicação longa poderia trazer. Porque pela primeira vez em muitos anos eu estava olhando para o meu casamento com absoluta clareza. Não havia mentiras dramáticas, não havia traições recentes, não havia segredos escandalosos. Havia apenas uma realidade silenciosa que eu talvez tivesse demorado décadas para enxergar. E foi exatamente nesse instante que algo inesperado começou a acontecer dentro de mim. Não foi o desespero que eu imaginava sentir. Foi algo muito mais surpreendente do que isso. Foi a sensação de que pela primeira vez em muito tempo eu estava completamente acordada dentro da minha própria vida.